Nós vamos começar já muito bem o Bispa Fé em Família com a doutora Laura Navegantes, que vai dar dicas de como envelhecer com saúde. Tudo bem, doutora Laura? Bem-vinda aqui no Bispa Fé em Família. Prazer enorme te receber. A minha doutora, ela que tem cuidado de mim para envelhecer com saúde, né, doutora? Isso mesmo. E o importante é não querer, né, interromper o envelhecimento, até porque é impossível, né, doutora? Vamos falar sobre envelhecimento, que às vezes vira um fantasma para algumas mulheres. Com certeza, Bispa Fê. O envelhecimento, ele é um processo que faz parte do ciclo da vida. O que é importante é você cuidar que não fique com aquele ar cansado, desgastado. Isso é possível. Hoje em dia nós temos diversos procedimentos e cuidados, né? Então, envelhecer, eu sempre falo que é o privilégio de quem está vivo, né? Com certeza. É uma grande bênção, mas você pode envelhecer com muita saúde. Hoje, doutora, qual que é a maior preocupação das pacientes que chegam num consultório com relação ao envelhecimento? Olha, elas se preocupam bastante com o envelhecimento de face, tá? Porque, na verdade, existe meio que um ciclo. O que acontece primeiro? Por volta dos 30 anos, a gente começa a perder colágeno. Então, aquela sensação de que a pele está ficando um pouco mais ressecada, um pouco mais soltinha, né? Algumas ruguinhas, os pés de galinha. Então, essas são as queixas iniciais. Tá? E quais seriam os primeiros tratamentos que você indicaria para essa mulher que começou a partir dos 30 anos notar os primeiros sinais do envelhecimento? Para esses casos, Bispa Fê, é muito importante a gente pensar já em prevenção dessa perda de colágeno. Então, hoje nós temos desde os hidratantes com nanosferas, que são produtos que penetram melhor, dão um resultado eficiente, tá? Até mesmo o uso de Sculptra, que é bioestimulador de colágeno. Essa indicação, ela vai depender de que momento, né, em que fase que a pele dessa pessoa se encontra. Ótimo. E é interessante que quando você passa por uma análise, como da doutora Laura, que é cirurgiã plástica e que tem uma grande formação, é que às vezes a pessoa está em até uma rotina boa de skincare, né, doutora? Sim. Usa direitinho, lava direitinho, mas está usando uma concentração ali no produto que é o que é aprovado para a grande população. Não está personalizado e quando você passa por uma avaliação, você como médica pode indicar uma formulação mais concentrada, com mais princípios ativos, né, doutora? Quais são hoje os queridinhos, assim, os principais aliados nos cremes para usar no dia a dia que vão alimentar, hidratar e deixar essa pele bonita? Então, nos últimos estudos, o que se percebeu é que, embora não seja tão novo, mas a vitamina C ainda continua campeã. Campeã, junto com os retinóides, né? Ácido retinóico e todos os nicotinamida, vários produtos que vão ajudar nesse processo aí de renovação celular, né? Isso é importante também a gente entender que a pele, ela sofre alterações que podem se tornar patológicas, como, por exemplo, o câncer de pele. Então, o cuidado não é apenas estético, né? É que a pele esteja com saúde. Isso, porque a falta de saúde, e hoje o câncer de pele é um alto índice, principalmente nos países tropicais, né? Que tem muita exposição ao sol, que é o nosso caso aqui do Brasil, né? Sim. Então, o protetor solar não pode sair dessa rotina. Sempre. Né? Importantíssimo. Agora, o que são as principais maus hábitos que podem piorar a flacidez no rosto, doutor? Então, tabagismo, uso de produtos inadequados também, né? A gente que às vezes usa maquiagem. Muita maquiagem? Não retira a maquiagem. Para dormir. Fica com os poros obstruídos. A falta de tomar água, né? Desidratação, a dieta, né? Dieta pobre em proteína, em vitaminas, né? Principalmente, de novo, a nossa queridíssima vitamina C, muito importante, tá? E o cuidado, né, local de filtro solar, isso é muito importante. Isso já vai fazer uma proteção para essa pele. Sim. Agora, os hormônios.
o tanto que eles interferem, né? Porque as mulheres morrem de medo, vai entrar na menopausa. Como passar pela menopausa e continuar bonita, assim como você tá, doutora? Qual que é o segredo? Então, é muito importante você manter esse cuidado aí com um profissional especializado, né? Então, você tem que entender que o médico, ele é a melhor pessoa para te falar o creme mais adequado, o procedimento mais adequado. Então, hoje em dia, nós temos pessoas que trabalham especificamente com essa parte hormonal, porque assim, isso está muito desenvolvido. Então, é bem importante que haja esse cuidado multidisciplinar. Um endocrinologista, um cirurgião plástico e fazer todo esse tratamento. Agora, o anticoncepcional pode piorar esse envelhecimento ou ele não colabora com... Não é um ponto que seja assim tão importante nessa questão. É muito mais esse cuidado, né, metabólico mesmo e também a genética. Infelizmente, é algo que a gente não consegue controlar, né? E aí, você olha direitinho aí como é que as mulheres da família estão envelhecendo. Exatamente. Né? E aí você já agradece a Deus ou já começa a se cuidar a partir de agora. Isso mesmo. Agora, doutora, muito se fala hoje das pálpebras, né? Hoje, uma cirurgia de pálpebra, ela é segura? Sim. Rápida, simples? Em geral, Bispa Fê, ela é a primeira cirurgia que as mulheres costumam fazer nesse processo de envelhecimento, né? Porque é lógico, por mais que você tenha o cuidado, fiz o Sculptra, cuidei ali das ruguinhas, hidratei, mas chega um momento que não resolve. E aí vai ser necessário algum procedimento cirúrgico. Então, a cirurgia das pálpebras, que é a blefaroplastia, ela é um procedimento que hoje a gente consegue fazer com anestesia local e uma sedação bem leve, tá? No regime de day hospital, então não é algo que atrapalha a rotina da pessoa, que necessita, né, de um longo período, não, costuma ser bem tranquilo. Olha, que ótimo! O risco é bem baixo por toda essa questão anestésica, muito tranquila também. Tá? Ótimo! Porque às vezes a pessoa está usando creme achando que está tudo bem, mas aí ele já tem um excesso de pele que, mesmo com todos os tratamentos disponíveis, ela talvez precise de uma intervenção. Agora, doutora, se o profissional não for muito bem treinado, eu já acompanhei casos assim que a pessoa ficou com um olho meio caô. Pode acontecer, né, doutora Laura? Os procedimentos de face, Bispa Fê, eles necessitam que se tenha um cuidado com os detalhes, né? Porque, veja, nós temos assimetrias, é natural, nós não somos iguais, né? E quem vai fazer a cirurgia precisa observar cada ponto. O objetivo de uma cirurgia não é transformar ninguém, é rejuvenescer, né? Tirar aquele peso e que a pessoa continue bem, bonita e natural, ela mesma, isso, na verdade. Isso acho que é uma dose muito importante para você fazer a intervenção estética, mas sem perder a naturalidade, né? Por isso que eu gosto muito do teu trabalho, porque quando a pessoa passa dessa dose, você vê que a pessoa vai ganhando aquele aspecto artificial, de muita intervenção. Outro dia nós estávamos até rindo, né? Porque eu estava com filtro, minha boca estava meio... E aí já chamaram logo a doutora Laura. O que aconteceu? Né? Que a Bispa Fê tá de bico por quê? Não tô de bico, né? Mas também é uma região que a gente precisa se preocupar ao redor dos lábios, né, doutora? Porque é uma pelinha sensível como do olho, ela vai fazendo aquelas preguinhas. Como prevenir também essa ruga? Exatamente. O que acontece? A gente tem que entender a causa, né? Então, no caso dessas rugas, ao redor dos lábios, dos próprios lábios que vão perdendo volume, o que acontece? Nós temos uma camada muito fina de gordura em toda a face, na verdade. E isso vai murchando numa segunda etapa do envelhecimento, tá? A gente começa a perder o que nós chamamos de coxim de gordura. Daí entra, por exemplo, um tratamento com ácido hialurônico, tá? Que pode ser feito em consultório, que é bem tranquilo. Mas hoje nós temos opções que eu particularmente gosto bastante, que são os enxertos de gordura, que também são procedimentos muito tranquilos, né? Eles costumam
ter uma longevidade, uma duração muito maior do que um ácido hialurônico, que dura em torno de 1 ano. Gente, olha se antes e depois da doutora Laura. Isso é enxerto de gordura, doutora? Isso mesmo. Como fica natural, o resultado completamente diferente do ácido dos preenchedores. Completamente. Fica muito natural. Olha que boca bem contornada. Quer dizer, essa boquinha que estava triste, ai que judiação. Tava só olhando para baixo, ela já, né? Tá olhando para cima e natural. E nesse caso, Bispa Fê, nós trabalhamos também o contorno. Eu vi. O queixo, né? Quantos anos mais ou menos tem a idade essa? 50. 50 anos, gente. Olha como rejuvenesceu. Então o queixo também, aqui dá para ver bastante no pescoço. Isso, porque dá uma esticadinha. Ah, o queixo ajudou? Todo esse contorno da mandíbula, conforme a gente vai perdendo o volume, ele faz com que a parte do platisma, que é a musculatura do pescoço, fique mais frouxa, mais solta. Então, à medida que a gente faz o contorno, melhora esse volume, já dá essa esticada. E já deu outro aspecto aqui para o pescoço, que também é uma área de preocupação, Isso. né? Então, com um procedimento pequeno, a gente consegue um resultado em consultório. Esse preenchimento com gordura pode ser feito no consultório, doutor? Sim, ele pode ser feito com anestesia local apenas. E aí retira a gordura de uma área da própria pessoa? Exatamente. Normalmente, para a face, a gente gosta de células semelhantes. Por exemplo, gordura da própria papada, se a pessoa tiver, né? Aproveita. Não tem jeito, por mais que seja um pouquinho, a gente tenta. Do braço também, ou até mesmo do joelho. Ótimo, e aí... Não faz falta para ninguém. Ah, não. Mas vai fazer muita diferença nos lábios. Sim. Que efeito bonito e super natural. E como você falou, muito duradouro, né? Isso. Ele vai durar quanto tempo, mais ou menos? Pelo menos uns 5 anos. Pelo menos uns 5 anos. Maravilha, hein, gente? Fala a verdade. E você acha, doutora, que cada vez as pessoas as mais jovens estão procurando tratamento estético? Sim, na verdade, o que a gente percebe é que a influência da mídia, né, na questão dos próprios filtros, né, existe aquele desejo de estar perfeita impecável numa foto, isso. Então, as pessoas mais jovens, elas se sentem mais incomodadas, né, e acabam procurando procedimentos que muitas vezes são desnecessários. Sim. Já aconteceu da pessoa chegar... Uma vez eu acompanhei uma amiga minha, né, numa consulta, e ela era um rosto mais italiano. Linda, lindíssima ela. Mas ela levou a foto de um nariz que, se o cirurgião não tivesse bom senso, aquele nariz ficaria horrível nela. Já aconteceu isso com você, doutora? Já, às vezes acontece. A pessoa tem um estudo do nariz que vai ficar harmonioso ali, né, doutora? Exatamente. Então, é muito importante que quando as pessoas procurem até se avaliar, né? Ah, eu estou feia, eu estou enrugada. Ver até que ponto realmente é essa questão, tá? E onde que essa pessoa deseja chegar. Porque a beleza, Bispa Fê, ela é individual. Não existe... uma pessoa que, eu quero ficar linda igual a Bispa Fê. Eu quero ficar linda, eu quero ser igual... ninguém vai ser igual a ninguém. Não vai. E aí é muito importante o profissional, né? Interferir e falar, olha, não é para você, vamos fazer uma outra coisa. Vamos fazer, mas o nariz também, eu acredito que é nesse negócio, no meio do rosto, né? Eu já tive... várias pessoas próximas de mim, assim, mais de 5 pessoas. Ai, você acha que eu faço? Faz. E todas tiveram um resultado muito positivo, porque ele dá uma feição mais feminina, né? O nariz não precisa ser um narizinho, mas um nariz mais harmonioso, né, doutora? Sim, equilibrado. Equilibra, não Michael Jackson, né? Exatamente. Que é aquela coisa disforme, não. Mas um nariz que ele dá aquela harmonizada. Acho que esse é o ponto da intervenção, né, doutora? A pessoa fala, nossa, você tá mais bonita, mas ela não sabe exatamente o que está ali alterado, né? Esse é o melhor resultado, Bispa Fê. Concordo. Alguém te olha e fala, nossa, você está mais jovem, está descansada. Mas não fala, você fez um botox, você fez um preenchimento. Aí já é péssimo. É péssimo mesmo. Vamos falar um pouquinho do Body Tight?
Sim. Ah, gente, essa tecnologia veio para ajudar as mulheres. Fala um pouquinho de como é que funciona, doutora, e quais as precauções que as nossas telespectadoras precisam ter na hora de buscar esse recurso, que não seja em São Paulo, em outros lugares do Brasil. Sim, o Body Tight, ele é uma tecnologia de tratamento de flacidez de pele, te diria que das mais modernas, né, atualmente no mundo inteiro. Tá? Então, ele é uma plataforma que envolve um tratamento dentro da pele, que a gente usa junto com lipoaspiração, e algumas ponteiras, né, que são para rosto e uma ponteira específica para a parte externa da pele, que chama Morpheus, né, que a gente ama. Gente, o Morpheus. Pausa. O Morpheus você precisa conhecer. Doutora Laura, eu vou fazer outros, mas eu já fiz o primeiro com ela. E ele, de tudo que eu conheci até hoje, aquela que é a tecnologia do VelaShape, como é que chama, doutora? Do infravermelho, né? Sim. E todas as tecnologias que ajudam em contorno corporal, flacidez e celulite, eu nunca tinha visto nada igual ao Morpheus. Realmente ele é revolucionário. Eu me apaixonei pelo resultado. E o mais importante é que, claro, né, a segurança. Porque como ele tem, né, aquelas ponteiras que vão agulhando e as pessoas perguntam muito. A primeira pergunta quando eu falar, eu fiz o Morpheus, fiz com a doutora Laura, vou fazer outras, minha próxima é o Body Tight, mas que, aliás, todo mundo que faz também ama o resultado. Sim. Mas é a segurança, né, doutora? Fala um pouco de como que funciona o Morpheus e o Body Tight e por que precisa ser feito por um profissional muito qualificado. Exatamente. Então, é uma tecnologia de radiofrequência que libera uma energia, no caso do Morpheus, dentro da pele, dentro da camada. É alguma coisa que praticamente não se tem com nenhum outro tratamento, né? Ao furar a pele, ele lança essa energia e provoca uma retração. Então, aquela pele que estava toda molinha ali, ela fica firme. Imagina como você pegar um bife cru e colocar numa frigideira quente. Então, ele reduz e fica firme. Adorei a ilustração, é perfeito o que ele vai fazendo. E todo mundo pergunta, é muito dolorido? Eu posso dizer, ele é dolorido, mas se você estiver anestesiada, bem preparada para esse procedimento, você não vai sentir a dor do procedimento, né? Exatamente. E, na verdade, a gente tem que entender que, no caso do Morpheus, é um processo de tratamento. Então, geralmente são várias sessões, 2 ou até 3 sessões, para te dar um resultado mais adequado. Não adianta, vai fazendo, né, minha filha, vai fazendo. Querer de uma vez. Vai fazendo até a hora que você vê que tá bom, entendeu? Não vai ser. Vai lá, fez uma sessão e quer o resultado do 100%. E faça com quem estudou, né? Você imagina. Para um médico se tornar médico são, no mínimo, 6 anos de estudo, mais residência. Para se tornar um cirurgião plástico, mais quantos anos, doutora Laura? Mais 5 ou 6. Mais 5 ou 6, quer dizer, a gente está falando aí de 20 anos de estudo, de preparo, de conhecer o corpo humano, toda a nossa fisiologia, para poder fazer uma intervenção. Aí, às vezes, você não vai ter um investimento, você não vai ter o retorno, você não vai ter o resultado procurando, às vezes, um profissional que não tem essa qualificação. Porque realmente, acima de tudo, a segurança no procedimento, porque ninguém quer fazer um procedimento estético como a gente vê todos os dias nos noticiários e arranjar um problema de saúde. Imagina, você está com a saúde perfeita, né, doutora? Com certeza. Vai lá para melhorar algo na sua autoestima e sai com um problema de saúde. Isso é muito, né, dilacerante até para a pessoa que passa por essa situação, por pessoas que não estão preparadas. Então, fica o Instagram, @doutora Laura Navegantes, ela que tem cuidado de mim, tem cuidado da Bispa Sônia. Então, quando você vê que a gente está mais bonita, está mais cuidada, é porque realmente tem as mãozinhas abençoadas da doutora Laura Navegantes. E você que quiser passar por uma avaliação, por um protocolo
preparado para você, porque, por exemplo, o meu protocolo é diferente do da minha mãe. E as duas estão se cuidando da mesma maneira. Procura lá no Instagram, @doutora Laura Navegantes, ou pelo site clinicaleonazevedo.com.br. O WhatsApp tá aí na tua tela, chama lá a Maroca, você vai ser muito bem atendido. Obrigada, doutora Laura, Deus abençoe. Amém. A genética é boa, hein? A genética é boa, é o teu carinho comigo, Deus abençoe.